Olá, meu querido aluno Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Lima se apresentando para mais uma jornada no nosso curso de atualidades para o Enem 2018. Perfeito? Espero que vocês estejam estudando bastante, estejam focados aí com firmeza de propósito nesse certame deste ano, para que possam alcançar o sucesso que eu tenho certeza que vocês vão alcançar, a tão sonhada vaga aí na universidade, para fazer o curso dos seus sonhos, para tornar o seu sonho realidade, para ser realizado aí sob o ponto de vista profissional, enfim, para tantas e tantas coisas boas que um curso superior traz a cada um de nós. Perfeito? Vamos começar hoje mais um curso aqui de atualidades, mais uma aula para dar continuidade aí no nosso projeto, na nossa sequência de estudos, com abordagens objetivas, com abordagens focadas, direcionadas, dentro daquilo que o professor Cristiano julgou aí com alto índice, alta probabilidade de ser abordado na sua avaliação de alguma forma. Perfeito? Nós já falamos aqui fizemos várias considerações acerca desse tema, né? Desta forma de se estudar atualidades. Nós temos lá também no canal do YouTube, né? Nós temos lá as nossas dicas, as nossas aulas, as nossas propostas, né? Para que o aluno possa realmente condicionar-se mentalmente, vamos dizer assim, para estudar atualidades, para que o aluno possa entender, né? Como funciona o estudo desta disciplina, que nós já dissemos aqui, e aí nós vamos fazer aqui a nossa jornada, antes da nossa jornada específica, as nossas considerações iniciais, para que possamos, digamos assim, entrar naquele processo aí de condicionamento mental e adequado para se estudar atualidades. Professor, atualidades a gente estuda de forma, digamos, a maneira clássica, da mesma forma que eu estudo português, que eu estudo física, matemática e etc. Não, pessoal. Atualidades não se estuda assim, até porque o escopo da matéria, né, o conteúdo programático da disciplina, ele nos propõe, né, ele nos mostra pela natureza da disciplina que ele é tendente a infinito. Como assim, professor? Como assim? Eu tenho uma matéria que tem conteúdo programático infinito? Praticamente isso, tá? Na prática seria isso. Por quê? Por que isso? Nós já dissemos aqui que o escopo de atualidades, né, no que diz respeito a conteúdo programático, às abordagens, aos focos e contextos que nós devemos ter, que nós devemos fazer, ele beira o infinito. Por quê? Graças a essa revolução, digamos assim, tecnológica que nós temos aí digamos assim, na nossa vida atual, né? Nós recebemos a todo momento informações via WhatsApp, via Instagram, via Facebook e outros aplicativos, outras formas aí que nós o tempo todo somos bombardeados por informações, por notícias, por fatos relevantes a todo momento. Se nós tivéssemos condições, né, de nos disponibilizar o tempo todo para assistirmos determinados documentários, para vermos determinado noticiário que fica lá o tempo todo, né, 24 horas, né, nós temos canais aí que abordam temas, né, durante o dia, a noite inteira, né, a gente percebe o seguinte, que além dessas informações que nós estamos recebendo ali, né, naquele exato momento, fica embaixo lá passando um monte de outras notícias relevantes. E aí, se você for fazer, né, vamos exagerar aqui, né, abrir a sua mente aí como se fosse um supercomputador aí, processando todas as notícias que você vê lá na sua tela grande, vendo todas as notícias e processando e contextualizando sob o ponto de vista político, geográfico, social, econômico e etc., né? Você vai ver essa notícia aqui, a principal, né, absorvendo todas as informações e, ao mesmo tempo, aquelas notícias que vão passando aqui embaixo, né, fica passando ali outras notícias relevantes, outros fatos
relevantes. Você vai absorver todos esses também e, ao mesmo tempo, com o telefone na mão e vendo o Facebook, absorvendo também aquelas notícias todas, e ao mesmo tempo com outro celular, recebendo notícias do WhatsApp o tempo inteiro, enfim. Pessoal, sou capaz de dizer aí, seguramente, que nós vamos lidar aí com milhares, né, de notícias por dia. Como é que nós vamos sistematizar um estudo desses conteúdos gerais, desses conteúdos aí que são importantes para que nós fiquemos aí afiados para a nossa avaliação e que isso possa nos ajudar? Como é que nós vamos tratar tudo isso ao mesmo tempo? Impossível, né? E nós não temos só o escopo aí de atualidades para ver, nós temos as outras disciplinas, enfim, tudo é um complemento, tudo é um processo educacional, um plano de estudo que você tem que fazer aí. O professor Cristiano aqui, ele gosta das coisas bem sistematizadas, né? A gente vem aí de uma trajetória militar também, e nós temos aí um condicionamento, uma disciplina muito expressiva, né? Isso nos faz termos aí determinadas atitudes, determinadas linhas de raciocínio bastante objetivos, mesmo sendo uma disciplina extremamente subjetiva, que é atualidades. Mas mesmo assim nós devemos ter objetividade no que diz respeito a planos de estudos, no que diz respeito à forma de se estudar, no que diz respeito à organização e à disponibilização do seu tempo para poder se dedicar, né? E com um conteúdo aí que tende a infinito, tudo isso vai por água abaixo. Nós não vamos conseguir sistematizar, nós não vamos conseguir alcançar um nível de estudo aprofundado de todas as disciplinas. Então nós temos que receber orientações de forma focada, né, de forma direcionada, e é isso que eu estou aqui com muito carinho aí, com muito apreço aí por esse projeto, disponibilizando para vocês e dando essas diretivas, né, fornecendo temas com alto índice de abordagem, né, dentro da nossa experiência nesta avaliação do Enem 2018. Então, alta probabilidade de que alguma coisa vai ser abordada ali na sua avaliação, perfeito? Se não for assim, fica complicado para o aluno, digamos assim, buscar e compilar todas essas informações e alcançar êxito aí na sua avaliação. Entendido? Beleza? Vamos aqui avançar um pouquinho no nosso conteúdo, né? A gente já falou bastante de tudo isso aqui. Gosto de reforçar como incentivo para que você que está cansado aí, que não vê uma perspectiva digamos assim, de aprimoramento nos seus estudos, não se deixe abalar. Isso é um processo educacional, um processo que é vencido etapa por etapa. Essas dificuldades aí devem ser aproveitadas para que você valorize ainda mais a sua vitória. Eu gosto muito disso, de falar isso para vocês, ok? Já falamos que é o conteúdo mais extenso de todas as disciplinas do Enem, porque por motivos aí que nós já abordamos aqui, né? Porque a carga de informações e o escopo, o limite de bateria não tem uma forma sistematizada como nós temos aí nas outras disciplinas, perfeito? Está claro agora que vai muito além da maneira clássica de se estudar, né? Atualidades. Nós devemos aí desenvolver algumas aptidões, né? O gosto pela leitura, por exemplo, é um deles, né? O aluno que não gosta de ler, ele não vai fazer uma boa avaliação de português, porque ele não terá vocabulário, né? Ele não terá sucesso no português, porque além do conteúdo gramatical que deve estar muito bem estabelecido, né? Muito bem estudado, digamos assim, que ele não terá um vocabulário extenso, né? Porque ele não lê, então ele não absorve palavras novas e não absorve vocabulário rico. Consequentemente, ele terá uma baixa performance na sua redação, né? Porque se você não lê, você não consegue se expressar de maneira adequada com o vocabulário que o coloque ali no patamar diferenciado. A redação exige cada vez mais estudo e perfeição. Automaticamente também, se você não gostar de ler, você não terá
uma base para interpretação de textos, né, que também vai fazer falta na sua avaliação de português, vai fazer falta em muitas questões de história, de geografia, enfim. Das questões aí, o professor Cristiano aqui, eu gosto de manter essa nossa nomenclatura clássica, né? Nós sabemos que hoje, né, a abordagem pedagógica aí em torno do Enem fala de ciências da natureza, enfim, a gente gosta de trabalhar dessa forma ainda, mas sabemos que tudo é uma questão aí de nomenclatura, perfeito? Então, o aluno precisa ter leitura, ter gosto pela leitura, aprender que isso é um processo de construção, né, cognitiva, ok? Nós temos que aprender a buscar contextos políticos, sociais e gerais que uma simples notícia pode trazer. Já falamos isso aqui, bom senso na interpretação das questões, professor Cristiano, preciso ter? Precisa sim, senhor, é isso mesmo. Além de tudo, você precisa ter o bom senso na interpretação das questões, ok? Essa palavra soa um tanto quanto vulgar, né? Tem que ter bom senso para fazer. Eu não vou ter bom senso para fazer uma questão de matemática, porque eu tenho que conhecer teoria, professor, não é ter bom senso para responder. Pessoal, na verdade, atualidades, né, como é um assunto extremamente subjetivo na sua essência, via de regra, o aluno deve ter bom senso, né? Se aquela questão, né, ou aquele conteúdo que vai lhe ajudar indiretamente na sua redação, por exemplo, soar adequado, ter sentido, né? O caminho é aquele mesmo, não tem pegadinha, né? Não tem aquela coisa, parece que é para cá, mas não é para cá, é para lá. Não, na verdade, o bom senso permeia essa ideia, ok? Nesse aspecto aí, se o aluno aprender a desenvolver o bom senso, com certeza ele terá aí uma alta performance na sua interpretação de textos, por exemplo, né, que muitas das vezes as interpretações, as questões acerca de interpretação de texto, né, a resposta está ali, né, basta você entender e ter bom senso na realidade para poder extrair dali qual é a proposta ali que vai lhe levar à resposta adequada, à resposta correta, ok? Vamos avançar. Nós temos um conteúdo teórico, né, com abordagens específicas de cada tema que eu escolhi a dedo para vocês. Vamos ter também lá no YouTube, né, nós estamos trabalhando também lá, uma coletânea aí bastante completa acerca dos principais eventos do Brasil e do mundo, certo? Com certeza isso vai fazer diferença para você na hora da sua avaliação. Perfeito? Bom, o assunto de hoje específico, né? Nós trabalharemos aí com o tema, digamos assim, podemos dizer que seria um tema comemorativo da nossa Constituição Federal de 1988? Podemos, né? Podemos dizer que estamos chegando aí nos 30 anos, né, comemorando os 30 anos da Constituição Federal Brasileira, né? Nós vamos fazer aqui então uma jornada sobre esta Constituição com temas, com considerações gerais, né, com temas aí fortemente, tendo uma abordagem forte política, né? E nós sabemos que existe também em torno da nossa Carta Magna, né, que é a nossa Constituição, atualmente, né, alguns clamores, né, por uma modernização, uma proposta reformatória, vamos dizer assim, sobre temas que estão aí gritantes, né, para se analisar, para serem reavaliados sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, né, sob o ponto de vista da aplicabilidade das normas constitucionais hoje, né, na sociedade brasileira. Professor, para que serve uma Constituição de um país, né? Para que nós precisamos de um ordenamento jurídico chamado Constituição Federal? Então o aluno pode se perguntar, né, perguntar para o professor, para que uma nação, para que nós, né,
um país, né, precisa de um ordenamento jurídico maior, uma estrutura jurídica aí de leis, né, de ordens jurídicas, digamos assim, chamado aí de Constituição, né? Para que nós precisamos aí, objetivamente falando, para quê, né? Por que nós temos que ter uma Constituição Federal, né? Na verdade, pessoal, um país soberano, né? Um país independente sob o ponto de vista internacional, né? Um país que se apresenta como soberania, né, para os seus habitantes, né, para os seus cidadãos, ele carece de um ordenamento jurídico, de uma carta maior, né? Por isso que a Constituição ela é chamada aqui no Brasil, a nossa Constituição Federal de 88, como Carta Magna, ou seja, para marcar que é um conjunto de normas, digamos assim, de alto cabedal, né, de alta abrangência, né, digamos assim, que sustenta, que dita as normas de maior abrangência e relevância dentro de um ordenamento jurídico, né, no caso do Brasil, dentro de um ordenamento jurídico de um país, de uma nação. Então a Constituição Federal é um chamado, é um apanhado de leis, né, que se sobrepõem a todas as outras leis, né, e de certa forma ela é um arranjo jurídico que determina a formação, por exemplo, de leis complementares, de leis ordinárias, de decretos legislativos, de resoluções do Senado Federal, de constituições estaduais e por aí vai, né? Nós não vamos estudar aqui direito constitucional, mas é apenas uma abordagem geral para que você, aluno, entenda, né? Mais ou menos aí o que é uma Constituição Federal, não é aqui o nosso objetivo. Mas, de toda forma, a Constituição Federal, quando você escutar aí, a Constituição Federal, você pode dizer que ela está diretamente ligada a um ordenamento jurídico de maior hierarquia dentro do seu sistema jurídico, né, sistema jurídico brasileiro, no caso. Professor, quem é que regula, quem é que é o guardião da Constituição Federal, né? Quem é que fala assim, olha, na Constituição Federal existe uma lei que deve ser seguida, que deve provocar a promulgação, a sanção, a edição de outras leis, e mais específicas, né? E você, sociedade brasileira, deve respeitar, deve acatar as decisões, as normas que ali estão. Quem é que fala isso, né? Nós sabemos que quem funciona como guardião da Constituição Federal é o nosso Pretório Excelso, ou o nosso Supremo, né, Tribunal Federal, o STF, certo? O STF é, então, o guardião da Constituição Federal, atualmente a nossa Constituição Federal de 1988, que completa 30 anos e que nós estudaremos aqui sobre, dentro de um panorama histórico e político, perfeito? Então vamos dar aqui ao aluno algumas informações bacanas, ó. Nós vamos começar aqui, né, com os dizeres lá do então deputado Ulisses Guimarães, né, um deputado federal do PMDB, na época, né, o PMDB, lá em 5 de outubro de 1988, ele falou o seguinte, ó, ele falou com uma forma assim, bastante acalorada e emocionada, né? Nós vamos depois ver uma fotinha aqui do senhor Ulisses Guimarães, né, do falecido Ulisses Guimarães, que acabou caindo, né, com a sua aeronave lá, no helicóptero, caiu no mar, né, o corpo nunca foi encontrado, né? E aí ele começou falando o seguinte, ó, a Constituição pretende ser a voz, a letra, vamos destacar aqui, vamos colocar aqui, a Constituição pretende ser, né, tem a pretensão de ser a voz, ser a letra, ser a vontade política de quem? De quem? Da sociedade. Em prol de quê? Em prol de quê? Em prol de uma
mudança, de uma modificação, né? Que a promulgação, que a sanção, né? Que a edição desta Carta Magna seja nosso grito, nosso clamor, a nossa voz ativa, né? E aí o grito é: muda para vencer, muda Brasil. Ou seja, vemos aqui no discurso lá de 5 de outubro de 88, né, que o senhor Ulisses Guimarães, ele coloca aí de forma bastante acalorada, com palavras bastante simples, né, longe do vocabulário jurídico, até mesmo bastante simples se comparado com o vocabulário parlamentar, né, que muitas das vezes deputados federais, os senadores também, né, os 503 deputados e os 81 senadores, muitos deles, às vezes, utilizam palavras também muito rebuscadas, né, de difícil entendimento, ao passo que outros também a gente sabe que usa palavras que são tão chulas que a gente nem quer entender, não é mesmo? Mas, enfim, não vamos preocupar com isso. Essa frase que Ulisses Guimarães fala, né, ele estava encerrando o seu emocionado discurso na ocasião da Constituição, lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então ela revela que tipo de contexto, pessoal? Ela revela que tipo de contexto. A Constituição Federal nasce no contexto de redemocratização do Brasil. Ok? Redemocratização do Brasil. Ou seja, o Brasil sair de uma ditadura militar, né, que foi aí mais ou menos no final de 63, 64 até 85. Né? O Brasil estava, digamos assim, sedento por processo democrático verdadeiro, né? Por uma democracia verdadeira, transparente, uma verdadeira casa do povo, uma verdadeira, digamos assim, democracia, né? Que a origem dessa palavra aí, né, vem lá dos gregos, né, demos e kratos, né, casa do povo. E aí o Brasil buscava princípios, então, de democracia, princípios de liberalismo, sob o ponto de vista aqui econômico e político, né, liberalismo, e de inspiração progressiva. Então, olha só essas 3 palavras aqui interessantíssimas, né? Que se o aluno tiver aí o seu interesse, né, por estudar bastante, ele vai começar a entrar dentro desse tripé de ideias aí, ó, dos conceitos aí progressistas, liberais e com núcleo aí democrático, né? Um princípio democrático. Então são ideias aí que traduzem os anseios da população na época, que sai de um período de pós-ditadura, né, nos idos de 85, e clama por um processo de redemocratização do Brasil, e aí agora pedindo conceitos modernos de se governar, de política, né? Princípios liberais, princípios democráticos e progressistas. Ela teve, então, como meta, olha, defender direitos dos cidadãos brasileiros, ampliar as liberdades civis, certo? Liberdades civis, né? A ideia principal aqui seria essa ampliação, né? Essa amplitude maior dos direitos civis, no sentido de ter o quê, gente? Livre iniciativa, tá? O incentivo que a Constituição Federal de 88 traz à livre iniciativa é algo marcante, né, nas suas normas, nas suas leis e nos seus ditames, né, vamos dizer assim. Então, garantir também os deveres do Estado, ou seja, é uma Constituição que coloca deveres para o Estado. O Estado precisa prover o quê, pessoal? Basicamente, o Estado precisa prover saúde, precisa prover educação, né? Saneamento básico, né? Estrutura de cidade digna para se viver, moradia, né? Precisa prover transporte, precisa prover
assistência, digamos, previdenciária e por aí vai, certo? O Estado brasileiro, nesse processo de liberalização, de democracia forte e de progresso, de ideia progressista, ele coloca uma responsabilidade aí muito grande sobre o Estado, né? A máquina estatal, perfeito? A gente sabe que isso precisa ser, digamos assim, movimentado, né? E aí, para movimentar essa iniciativa, muitas das vezes privada, né? O Estado forte, o Estado fomentador, ele injeta dinheiro na economia para fazer com que a iniciativa privada cresça, né? Para fazer com que, digamos assim, os investimentos, sejam eles internos ou externos, pela iniciativa privada, sejam atraídos, né? O Estado é uma máquina muito pesada, uma máquina morosa, burocrática, né? Ela não funciona sem o fomento, sem o apoio aí da iniciativa privada. Mas para garantir esses deveres aqui, o Brasil precisou aí, digamos assim, de uma Constituição que dissesse, né, que o obrigasse juridicamente falando a garantir ao cidadão, né, deveres, né, do Estado, garantir aos cidadãos toda a infraestrutura de uma sociedade justa e digna para todos. Perfeito? Vamos seguir um pouquinho aqui, ó. É a 7ª Constituição, desde a independência, em 1822, e a 6ª do período republicano. Perfeito? Então, sabemos aí que a Constituição Federal de 88 é a 7ª Constituição desde a independência em 1822 e a 6ª do período republicano. Beleza? Conhecida como Constituição Cidadã, né? Foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, como nós falamos, composta de 559 congressistas eleitos democraticamente em 86 pelas diretas, né? Eleições diretas, e presidida por Ulisses Guimarães, ok? Professor, quanto tempo esse texto aí foi preparado, foi escrito, né? Ele durou mais ou menos aí 1 ano e 6 meses, tá bom? E foi feito coletivamente com a participação da sociedade civil por meio de abaixo-assinados. Então, como é que fica fácil da gente entender isso? Os congressistas, né, os 559 lá, eles propunham temas, né? E a sociedade civil participava apoiando ou não esses temas, né? Então, havia muitos abaixo-assinados para avançar com essas ideias e discussões parlamentares, certo? Estavam figuras lá importantes do nosso cenário político nacional, ó, que a gente conhece hoje, né? Nós, os novinhos aí, os jovens aí, ó, eu me enquadro nisso aí, né? A gente conhece essa turma aqui, ó, velha guarda aí, ó, mas só que a gente conhece, né? Então estavam lá, ó, o Fernando Henrique Cardoso, né? O FHC, o próprio Lula, né? O Michel Temer, que é um professor ilustre de direito constitucional, um dos maiores constitucionalistas aí, que nós temos, né? Também participou lá da edição, da confecção deste texto constitucional, perfeito? Interessante, né? Coloquei essa foto aqui, ó, para mostrar aí um momento histórico, né? Essa foto aí lá no plenário, lá no Congresso, né? Com membros digamos assim, aí aquela Assembleia Conjunta, né? Onde existem aí onde estavam presentes os deputados e senadores, compondo aí a mesa da Assembleia Nacional Constituinte. Ó. Então está aqui o senhor José Sarney, né? Deve estar no livro dos recordes aí, né? Sarney, o político mais antigo da história, né? Do mundo moderno, né? Sei lá. Deve ser, né? Bom, Ulisses Guimarães aqui, né? E nós podemos perceber aí que realmente foi um momento da história da política, né, da redemocratização do país, após um período longo de quase 20 anos, né, praticamente 21 anos de ditadura militar, que o Brasil estava realmente clamando por este momento, certo? Ela deve ser vista, pessoal, dentro de um contexto histórico, né?
ela espelha, então, o que a gente fala aqui, né, o momento que foi criado após anos de ditadura, certo? Qual foi o foco desta Constituição, né? Qual foi o foco da Carta Magna, né? Qual foi o foco da Carta Magna, da promulgação dessa Constituição? Olha só, proteger os cidadãos do Estado. Olha que bacana, gente. Olha o medo que nós, cidadãos brasileiros, né, os nossos avós, nossos papais, né, mamães aí, os nossos ascendentes tinham, né, de serem novamente pegos aí por um processo ditatorial, né, por um processo de regime militar. Olha o medo, né? Então, nós buscamos com esta Constituição proteção, né? Proteção para os cidadãos, né? O Estado protetor dos cidadãos. E, ao mesmo tempo, colocar limites no Estado. Né? Então, por esse motivo, ela visa garantir direitos. Entendam e guardem isto. Garantia dos direitos. Professor Cristiano, então isso mostra que o contexto histórico da Constituição era basicamente prevenir um novo golpe militar, dando garantia dos direitos aos cidadãos, protegendo os cidadãos do Estado e, ao mesmo tempo, impondo pelo povo e para o povo limites de atuação do Estado, colocando obrigações ao Estado, logicamente também deveres dos cidadãos existem, mas o foco era colocar obrigações no Estado, é isso? Exatamente, pessoal. Então ela precisava, né, atender e proteger os cidadãos do Estado, ok? Perfeito, né? É interessante isso porque vocês imaginam, né? Depois de todo esse período de dificuldade que a sociedade brasileira passa, você tem aí uma construção aí, digamos, de um ordenamento jurídico tão bacana, né? Tão rico, né? Que é a Constituição. E ela vem aí realmente, digamos assim, recepcionando, logicamente, normas de outras constituições passadas, né? Da última, né? Mas ela veio realmente para dar uma nova perspectiva, uma esperança renovada para a sociedade brasileira. Perfeito? Avanços importantes na Constituição, ó. Garantia de direitos fundamentais, já falei aqui, saúde, educação, etc., né? Vinculou-se para isso contribuições de impostos e tributos que subsidiam esses direitos, né? Foi apenas a partir de 88, por exemplo, que o brasileiro passou a ter aí o Sistema Único de Saúde, né? Criticado por muitos de nós, né? A gente critica o SUS, nós não medimos esforço para criticar o SUS, mas, pessoal, pode até parecer estranho eu falar isso, mas notem, né, percebam que este Sistema Único de Saúde ele é um dos mais abrangentes e desenvolvidos do mundo, tá bom? Ah, professor, que isso? Que maluquice é essa? SUS? Desenvolvido? Isso mesmo. Percebam, entendam, a política de desenvolvimento, o projeto de funcionamento, a forma da qual o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi implementado e foi estruturado é genial. O problema todo é que, infelizmente, no nosso país, que é um país de dimensões continentais, né? Dimensões aí bastante próprias de continente, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, países aí como Bélgica e tudo, são menores do que o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é maior do que muito país, enfim. Nós temos um Brasilzão aí de dimensões continentais. Isso dificulta bastante porque existem muitas desigualdades sociais, muitas desigualdades éticas, né? Ah, mas então isso quer dizer aí que se o SUS fosse implementado sem a corrupção, superfaturamento, sem os desvios que nós sabemos que é o que detona o SUS, né? Ele seria perfeito? Beiraria a perfeição, né? O SUS ele é muito bem implementado, a política dele foi feita e desenvolvida por técnicos, por
técnicos que eu falo no sentido de estruturação, né, de programas políticos de grande importância e abrangência, por técnicos renomadíssimos, tá? Pessoas muito competentes. Agora, a operacionalização do SUS é que é carente, né, e que requer realmente uma profunda mudança nesse sistema. Isso não há dúvida, ok? Mas é um dos melhores sistemas de saúde pública que nós temos no mundo, ok? Tributação, né? Se por um lado a Constituição avançou bastante na esfera dos direitos sociais, ela tem ainda muito que avançar, né, na parte tributária, que é um dos mais extensos do conjunto de leis, né, um Código Tributário Nacional lá dos idos de 40 e pouco, lá ainda, né, enfim, Código Penal também, né, Tributário Nacional é muito pesado, muito complicado, né, a codificação tributária, a destinação dos impostos, dos tributos, das taxas, tudo muito difícil de operacionalizar, tudo muito bonito juridicamente falando, mas difícil de operacionalizar, ok? Isso precisa realmente, digamos assim, melhorar, né? Com a promulgação da Constituição, a União passou a ter menos capacidade de arrecadação, né? Porque houve muitos gastos, e passou a ter competências e distribuir aí essas receitas públicas, digamos assim, os tributos, para os municípios, para os estados, enfim. Descentralizou, né, o poder soberano do Estado, apesar de que ele existe, né? A gente sabe que existe a união indissolúvel dos poderes, os estados também estão proibidos, aí, digamos assim, de se separarem, né? Nós somos uma união indissolúvel de estados, e aí, digamos assim, ela passa, né, a União passa a ter menos capacidade de arrecadação. Só para a gente ter uma ideia, a carga tributária em cima do produto interno bruto, em 88, passou dos 23%. Chegou ao pico a quase 40% em 2013, tá bom? A carga tributária brasileira, olha só, uma carga tributária das maiores do mundo, certo? Hoje ela está na casa dos 33%, talvez agora 35%, 36%, com o decréscimo atribuído à crise econômica. É uma tributação mais alta do que a dos Estados Unidos, por exemplo, 26%, e tão elevada como da Dinamarca, Bélgica e França. Professor Cristiano, quem dera se a gente tivesse uma carga tributária de 60%, mas que funcionasse tudo como na Dinamarca, não é isso? É isso mesmo, né? Quem dera, né? Nós não importaríamos de pagar tributos se tivéssemos as compensações sociais, se efetivamente o Estado garantisse, cumprisse com seus deveres, como é cumprido com eficiência, né, na Dinamarca, na França, né, por exemplo, e na Bélgica, ok? O Brasil não tem essa contrapartida de serviços públicos, perfeito? Ponto de vista tributário, ainda para fechar, dizendo que a Constituição perde a oportunidade, então, de se modernizar, né? Modernizar o sistema tributário do país. A nova Constituição nasceu velha, se olharmos pelo viés tributário, pois não houve um pensamento moderno e prático acerca deste tema. Tecnicamente falando, né, técnico-juridicamente falando, o viés tributário da Constituição traz a ela um peso, né, uma concepção velha de criar, de se codificar um sistema tributário. Tá bom? É isso que a gente entende. Perfeito? Vamos falar um pouco das propostas de emenda constitucional, né? O que são propostas de emenda constitucional? Certo? Propostas de emenda constitucional são aquelas propostas que têm um quórum um processo de aprovação difícil, né? 2 vezes votados em cada casa, 3/5 dos membros, enfim, é aquilo lá que você estuda lá. Quem estuda direito constitucional entende, para ser uma emenda constitucional, para fazer parte aí de uma norma constitucional. Então, antes de uma emenda constitucional virar emenda, né, ser incorporada, né, ser fundida dentro da Constituição, ela primeiro é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, certo? Essas propostas de emenda constitucional, elas
nada mais são do que novas demandas sociais que surgem, que nós precisamos de, digamos assim, modernizar a Constituição, atualizar a Constituição, trazer à Constituição ideias que sejam adequadas, né, mais adequadas com o contexto atual, tá? Basicamente é isso, ok? Não é simples, né? A gente já falou, fazer essas alterações, né? A proposta, ela precisa da maioria, né? A gente fala maioria absoluta, né? Não é a maioria simples dos deputados, senadores, enfim, para ser aprovada e ser efetivamente difundida dentro da Constituição, perfeito? Olha só para a gente entender melhor, ó, a Constituição no Brasil e no mundo, olha só que legal, né? Foi aqui, ó, vamos fazer um histórico aqui, ó, das Constituições do Brasil, 1824, depois 91, depois 34, 37, 46, 67, foi a penúltima, e a nossa Constituição aí, que já está comemorando 30 anos, 3 décadas de sua promulgação. 5 de outubro deste ano nós estamos comemorando 30 anos de promulgação. Vamos falar depois lá no YouTube, acompanha lá com a gente algumas outras coisas detalhadas isso aqui, certo? Vamos, digamos, desenvolver um pouquinho essas ideias, mas o foco, o intuito desta aula era trazer para você, meu querido aluno, todo esse arcabouço, todo esse contexto histórico da Constituição Federal Brasileira. 30 anos de promulgação, atendendo anseios da sociedade para uma redemocratização, para ideias progressistas, liberais e democráticas. Perfeito? Pessoal, forte abraço a todos, a gente continua depois, tá? Inscrevam-se no nosso canal, dê um like lá, participem do nosso projeto Sou Mais Edu, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até mais aí, bons estudos para todos. Até, tchau, tchau.